Salve, salve pessoal, estamos aqui no 4º episódio do RafaCast. Para você que é marinheiro de primeira viagem, o que seria o RafaCast? É o podcast oficial dos anúncios online. Mais uma vez estou aqui com o meu amigo, parceiro Marcelo. Grande Rafa, prazer estar aqui dos 4, terceira vez, né? Terceira vez. Tô com a minha cadeira cativa aqui. E daqui a pouco a Michelle não pode ficar com ciúme, tem que arrumar alguns empresários. Vamos revezar. Lá de São José. E hoje a gente vai conversar com um grande amigo meu, Lucas, conhecido como Luca, né, Luca? Depois você vai explicar essa diferença do Lucas pro Luca, que não é outro nível. E, assim, qual o tipo de anúncio que a gente vai fazer no episódio de hoje? Seria anúncios para produtora audiovisual ou anúncios para estúdio, né? Então, se você aí tem um espaço e você quer alocar o seu espaço, é para esse tipo de nicho de mercado. Geralmente é considerado um negócio local. Eu ainda não falei aqui uma coisa legal, Marcelo. A diferença de negócio local para e-commerce. Eu gosto de ensinar isso até em mentoria. O que seria a diferença de negócio local para e-commerce? O Facebook Ads e também o Google Ads, eles entendem como negócio local se você oferece um produto ou um serviço localmente. Aí esse localmente fica vago, né? O que seria o localmente? Daí já aconteceu algumas vezes do gestor de tráfego falar para mim, então se eu anunciar no Brasil, é local, né? O local Brasil. Eu falei, não, cara, Brasil fica muito amplo. Então, eu adotei que negócio local é quando a gente vende um produto ou um serviço, ou oferece um produto ou um serviço, localmente dentro de, no máximo, um estado. Então, se você tiver dentro, no máximo, de um estado, oferecer seu produto ou seu serviço dentro de um estado, é considerado negócio local. E e-commerce, muita gente acha que e-commerce é quando eu tenho um site lá vendendo produto, aqueles sites da Amazon. Não, não é. E-commerce é quando você vende um produto ou um serviço em mais de um estado. Então, se você, você vende um curso, vende uma mentoria e você vende ela aberto para o país inteiro, você já tem aí um comércio eletrônico, né? Que seria o e-commerce. Então, no caso do episódio de hoje, a gente vai falar sobre negócio local, anúncios para estúdio. Mas antes de falar, vocês já sabem, né? Eu sou louco por causa de histórias. Então, eu quero conhecer um pouco melhor a história do Lucas. E assim, eu até vim com essa camiseta aqui, foi de caso pensado. Foi intencional. O Lucas, ele faz parte da mesma igreja que eu frequento aqui da cidade de Taubaté. E eu conheci ele lá. Por um acaso, um familiar meu irmão, né, já tinha trabalhado com ele, ainda presta serviço para uma das empresas do Lucas. Então, eu conheci ele dentro da minha igreja. E o Lucas, ele é bem eclético, né? Ele tem várias modalidades para oferecer. Aqui, hoje, a gente vai falar anúncios para estúdio e, especificamente, esse estúdio aqui que a gente está conversando. Então, se apresenta aí para a audiência, conta um pouco da sua história e depois a gente vai falar de como surgiu a ideia desse estúdio de podcast. Bacana. Primeiramente, né, agradecer aí pela presença de vocês. Né, grande amigo, Marcelo, uma honra estar aqui com vocês, contando um pouco da história, né, cara? Uhum. Digo de passagem, né, às vezes as pessoas um pouco da experiência que a gente tem com a fotografia, uma pessoa jovem ainda, né, Rafa? A gente é jovem, né, Marcelo? Obrigado. Já começamos bem, né? Começou bem. Já uma estratégia boa, né? Eu já acho que eu já tô um pouco passado. Mas bacana. Cara, a minha história um pouco da fotografia, acho que o grande diferencial, é que eu falo que às vezes a gente é jovem, né? Mas eu venho do analógico, cheguei a fotografar com fotografia ainda no negativo, né? É interessante que a gente nessa era digital, hoje a gente clica muito mais do que antigamente até do analógico. Ou seja, o analógico quem tinha aquela preocupação, né? Fotografar um casamento, às vezes tinha os filmes de 36 pose, você tinha que bem controlar aquele momento, porque tinha o tempo de você trocar a bobina do filme ali, né? Ou seja, a gente clicava mais e acertava muito mais. Então, naquele tempo que eu fotografei com o analógico, isso me ajudou muito até que eu... Clicava menos, na verdade, né? Clicava menos e acertava mais. Clicava menos e acertava mais, porque tinha que ser assertivo, porque não tinha como ter aquele visor igual a gente tem do digital hoje. E não tinha chance para erro, né? Se tivesse sem foco, ia descobrir na lua de mel, depois da lua de mel. Já ia descobrir ali na hora que saiu o negativo.
Então isso ajudou bastante, porque realmente você tinha que saber o que você estava fazendo. Isso trouxe uma experiência muito bacana. Mas voltando um pouquinho mais para trás, começou ali no Candinho, no laboratório fotográfico. Então eu era responsável por essa... também ali trabalhando no laboratório, revelando as fotos. Isso me trouxe uma experiência muito legal, saber de todo esse processo, né, de fotografia negativa. Nessa época você aprendeu todo o processo de como é feita uma fotografia, né? Do zero, né? Tipo, a composição Sim, da sim. imagem, a parte do prisma e tudo Sim, mais. é um pouco diferente, né? Porque é uma geração que criava muita expectativa, né? Eu lembro, às vezes atendia no balcão também, as pessoas chegavam lá com a bobina, vem aqui revelar minhas fotos, né? Gerava aquela expectativa porque tirava e não sabia Como realmente ficou, né? como que seria o resultado, né? Então a gente viveu toda essa experiência e eu pude trazer hoje até para os meus negócios, para o meu estilo de fotografia, olhar isso que eu aprendi no laboratório, porque eu também fazia o trabalho de outros profissionais, né? Às vezes eu olhava, poxa, olha que fotografia bacana, olha que composição diferente. E isso, decorrer dos cursos que eu fui fazendo, eu já tinha essa experiência do analógico e é incrível eu ter vivido esses momentos, né? Foi assim que você começou, né? Nessa área audiovisual, né? Sim, sim. E depois, logo depois você teve uma trajetória, né? Você ficou um tempo sem trabalhar com isso. E depois você veio de forma definitiva para o mundo da fotografia. O Lucas, ele tem uma curiosidade que ele aplicou uma técnica que eu uso muito na gestão de tráfego no começo da fotografia dele. Ele ia naquela época, né? Não tinha a divulgação que a gente tem Sim, hoje. sim. Não tinha nem celular. Então, como que ele divulgava o trabalho dele? Ele chegava nas empresas, né? Nos locais que tinham casamento, festas aqui da cidade, e ele chegava lá e falava pro dono assim, eu posso fazer aí um booking para você? Da mesa de doce, essas coisas. É de graça, cara, eu vou... Então ele começou a fazer o famoso over delivery. Então ele ia, fazia aquilo lá. Famoso deixar com gostinho. Sim, sim. Mostrava o trabalho dele, né? Conseguia apresentar o trabalho dele de uma maneira genuína, né? E ele começou a fazer amizades. Hoje a maior parte dos estúdios, quando vão indicar um profissional da área, já acaba indicando naturalmente ele. Então, assim, e isso é muito usado no marketing digital, eu sempre falo isso. Os principais clientes que eu atendo hoje, eu consegui começar a trabalhar com eles por causa do mesmo over delivery. Então, ia fazer uma reunião lá para pegar os acessos com o cliente, fazia a configuração de todo gerenciador de negócio, de todo gerenciador de anúncio, fazia um pouco mais do que a pessoa estava esperando que eu fosse fazer. Então, isso é importante, é importantíssimo. Uma outra coisa legal, então, conheci o Lucas na igreja, ele contou toda a trajetória dele na fotografia. Ô, Rafa, até entrando nesse assunto que você falou dessa... que eu fazia, né? Eu me lembrei quando eu fui fazer, falei, cara, eu preciso ter um portfólio, né? Eu queria fotografar pro meu primeiro casamento. Eu lembro que eu já tava fazendo só civil. Civil é algo mais rápido, ali, 15, 20 minutos. Aí eu lembro que na época do Candinho ele tinha alguns álbuns, né, cara, de portfólio, e eram uns álbuns tudo americano, tipo, do casal loiro, né? Eu falei, cara, eu preciso apresentar alguma coisa pra alguém, né? Aí eu fui atender o meu primeiro cliente, e daí o cliente ficou insistindo, né? Pô, você tem alguma coisa para mostrar? Algum álbum impresso, né? Não é o fato que, eu fui, não menti pro cliente, né? Eu falei assim, vou levar, eu tenho esses álbuns, né? Eu falei assim, esse aqui é o modelo dos álbuns que a gente trabalha, né? Tal. Aí eu sei que, tipo assim, eu não nem falei, e eles também não perguntaram, né? Eu sei que no final da reunião, eu vi a noiva cochichando nossa, que legal, né? Você viu até umas fotos meio americanas que ele tira. Esse fotógrafo é internacional. Falei, caraca, eu falei assim, então eu fiquei na minha, né? Mas assim, é interessante a questão da ousadia, né? Eu falei assim, cara, eu preciso mostrar alguma coisa. Eu falei assim, esse é o padrão dos álbuns que a gente vai trabalhar, né? Aí, a partir daquele primeiro o casamento que eu fiz, que era um casamento bacana, mais ou menos assim o público que eu queria, aí eu já consegui fazer um portfólio dentro das fotos daquele casamento e já era realmente fotos minhas, já com álbuns impressos, e isso foi abrindo as portas. E essa questão dos buffets, os fotógrafos não tinham esse costume de
de fotografar todos os detalhes, por exemplo, docinho, decoração, salão. Eu ia, descobria quem que era o decorador e quem que estava responsável por aquele casamento, os cerimonialistas e tal. Ia um pouquinho mais cedo, fazia todas as fotos para eles e no outro dia entregava. Mesmo que as pessoas não me conheciam, eu sempre tive assim, as pessoas não precisam me indicar, mas reconhecer no meu nome, né? Ou, vai no buffet tal. Puxa, o lugar, cara, já ouvi falar desse cara. Então, você já ouviu falar do nome. É a melhor propaganda possível, né? Isso já ajuda muito. Você começou a trabalhar seu brand, né? Sim. A gente vai falar de campanha daqui a pouco. Sempre eu uso. Já nos episódios anteriores vocês puderam ver que eu sempre me preocupo com o branding. Você começou a trabalhar a sua marca aqui. Sim. Regionalmente. Assim, sensacional. E a fotografia, você falou de internacional, mas já te propiciou, né? Sim. Ir para outros países. Ele já fotografou nos Estados Unidos, já fez casamento Sim. lá. Esse dos Estados Unidos foi uma história até bacana. Eu já tinha ido para alguns lugares, outros estados, né? A gente tinha acabado de fazer um casamento do Espírito Santo. Aí eu falei com a Michelle, puxa, Michelle, você tá abençoando a gente, né, cara? Podia, puxa, Deus, fazer alguma coisa pra... A gente fazer algum trabalho fora, né? Acho que seria o momento, isso ia dar um start legal pra gente. Aí a gente foi na igreja, até o Caio tava pregando, aí foi até uma lapada, né? Ele falou assim, cara, você que quer fazer uma faculdade, você que quer viajar, pô, você não tem um passaporte, você não tá fazendo curso. Eu falei, Michelle, tá aí, né, cara? Vamos fazer a nossa parte. Eu falei, imagina se tem uma oportunidade da gente fazer alguma coisa fora, pô, eu não tenho visto, não tenho passaporte. Aí a gente foi, fez o passaporte, tudo certinho, e foi pra fazer a entrevista do visto. Aí, cara, é incrível, eu vejo que isso foi a mão de Deus mesmo. A gente pegou o nosso visto numa semana, na outra semana um cliente ligou em contato pra gente fazer um ensaio lá em Nova York. Eles iam casar aqui no Brasil, né, que o noivo era do Rio, e a noiva ia casar no Vila Bali, e falou, poxa, eu vi aqui, gostei do seu trabalho e tal. Aí a gente negociou um valor e ela lançou, poxa, você não viria aqui fazer um ensaio? Então eu lembro até hoje, Michelle, isso aqui deve ser pegadinha, não é possível. Aí a gente negociou e a gente aí conseguiu fazer um trabalho internacional. A gente já foi pra Argentina também, a gente fez um casamento lá. A Argentina foi recente, né? Foi recente, foi um casamento bem... Não foi no dia que o Rafa foi ver jogo lá, não, né? Não foi. Não vamos falar sobre isso, não. Córdoba Não me aguentei, Thiagão. Não me aguentei. O São Paulo só me faz segurei passar nessa. raiva. Não teve como segurar isso aí, né? E aí o Lucas... Então, assim, ó, já fica a dica. Então, se você é de Taubaté região, quer fazer uma fotografia, uma filmagem para o seu casamento, aniversário, me ajuda aí, noivas, funeral. Ensaio. O funeral eu não fiz ainda, viu? Então, quem sabe, hein? Pode virar uma tendência. Não, brincadeira. Então, mas deve ter nicho pra isso, hein, cara? Deve ter uns caras... Vamos pensar. Então, se você é de Taubaté região, pode chamar aí a empresa do Lucas Santos. Lucas Santos, né? O nome da empresa de fotografia Lucas Hoje Santos. é Família de Luca. Família de Luca. Sim. Então, vou deixar na descrição do vídeo também todas as redes sociais das Bacana. empresas do Luca, porque não tem uma só, a gente já vai Olha, chegar sim. na de hoje aqui. Então, ele contou toda essa história e eu preciso contextualizar, né, essa outra parte. Esse estúdio que eu tô gravando aqui da cidade de Taubaté é o estúdio Take 7, né, Lucas? Sim. Que é um estúdio recente, né, que recém-inaugurado na nossa cidade. E ele surgiu assim, a ideia surgiu de uma maneira inusitada, né? O Luca, ele passou por alguns problemas de saúde esse ano, ele teve dengue, vou deixar ele explicar um pouco melhor, e isso fez com que a imunidade dele baixasse, muito abaixo do recomendado, ele chegou a correr risco de vida, e ele chegou, você ficou quantos? Cara, chegou a 15 dias internado. 15 dias internado. E foi um processo sofrido, né, para nós, que somos amigos do Lucas, porque a plaqueta não baixava e a gente ficava lá orando, né, para a plaqueta dele baixar e tal. E nesse mesmo período, infelizmente, né, eu e a minha esposa, a gente acabou perdendo, né, um bebê que a gente estava esperando, com quase 5 meses. E no mesmo hospital que a minha esposa estava lá fazendo um procedimento cirúrgico, o Lucas estava internado. E para ele era bem complicado a parte de visita. Esse cara aqui também, além de tudo, é um coelho, tá? Ele tem 5 filhos e os filhos não podiam visitar ele por causa da idade. Então, assim... 5, velho? 5.
E Meus ó, parabéns. os filhos não podiam vê-lo. Fotografava, mas não tinha TV, né? Ah, não tinha. Com certeza não. 5 filhos porque não é nem tão lindo assim. Imagina se ele fosse lindo. Se fosse bonito igual a gente, né, Rafa? Daí, Nossa, aí ia ter uns pô, 10. aí ia ter um time de futebol. Aí, né, nesse processo, né, que era difícil, né, te visitar lá, tal, a questão dos horários era bem restrito. E no final de semana que a minha esposa passou por isso, eu pude encontrá-lo. Não era da maneira que a gente gostaria, né, irmão? Encontrá-lo no hospital mas assim, foi legal porque a gente teve uma conexão com Deus bastante importante. A gente falou sobre equilíbrio, né? Sim. Em todas as áreas da nossa vida. O Luca, ele estava fazendo muita atividade física, então a gente conversou sobre esse equilíbrio, né? Fazer atividade física é muito importante, recomendo que todos vocês façam, eu estou nesse processo. Só que tudo precisa ter um equilíbrio, né? Então a gente ficou conversando lá e tal, e ele comentou comigo sobre a ideia do estúdio de podcast. Eu falei, pô, faz sim e tal. Cara, só que eu pensei, não, faz sim e tal, só que o cara tava internado. A plaqueta dele não baixava. Eu pensei, né, cara? Cara com um monte de coisa pra fazer já, né? Mais um monte uma de coisa. casamento marcado, cheio de preocupação. Eu falei, ele deve receber alta e deve pensar nesse estúdio lá pro ano que vem. Qual é a minha surpresa? Um mês depois que ele recebeu alta, ele já tava com esse estúdio aqui a passos largos para fazer a inauguração. Então, estamos gravando esse episódio hoje aqui no estúdio do Take 7, né? Que é o projeto da família De Luca aí. Sim. E eu vou desenhar o anúncio para o estúdio de podcast, para a gente conseguir, me corrigir se eu estiver errado. Eu sempre gosto, gente, de conversar com o empresário, entender essa história dele, tentar sentir com o sentimento dele, o famoso se colocar no lugar do empresário. Por quê? Porque daí eu consigo ser mais assertivo na estratégia de campanha. Consigo pensar numa campanha da melhor maneira possível. Então hoje, qual que é o seu principal objetivo com o seu estúdio aqui? Tá. Eu já sei, mas eu quero que ele responda. Sim, na verdade, né, Rafa, você já resumiu da onde surgiu essa ideia do... a gente sabe, né, o Marcelo sabe muito bem disso também, melhor do que eu, quando abriu, né, a era digital, né, a TV aberta, ficou muito mais fácil o acesso para grandes produtoras, né, ficou até um pouco mais difícil, né, aí as produtoras ou quem trabalhava com audiovisual, isso abriu um campo muito grande para muitas oportunidades, né, para outras pessoas também estarem fazendo isso. Surgiu porque, cara, eu amo o que eu faço, o casamento minha família está envolvida, todo mundo está envolvido de casa na fotografia, mas só que é um pouco árduo porque a gente perde praticamente o final de semana, né, a gente está praticamente todo sábado fotografando. Falei, cara, eu preciso fazer algo que isso venha me trazer uma rentabilidade durante a semana e por que não tirar um pouco o pé dos finais de semana, né? Não Eu que trabalhei 25 anos no final de semana, vou dizer que eu entendo muito sabe bem você. muito bem o que é isso, né, Marcelo? Com família, então, é complicadíssimo. Cara, eu tenho a sorte porque a minha esposa fotografa junto, isso então acaba sendo um peso bem mais leve, né? Mas eu tenho outros colegas que só ele é fotógrafo, então acaba sendo um pouco mais difícil, não pelo fato de não estar desgostoso com a profissão, mas sim questão de planejamento de vida mesmo. Aí veio essa ideia da produtora, dentro dessa necessidade que vamos dizer, todo empreendedor, todo micro, pequena empresa ou grande empresa quer ter os conteúdos digital. E a gente sabe que hoje até o Instagram, todas as plataformas estão cada vez mais querendo vídeo. E por isso veio essa ideia da produtora de eu aproveitar essa experiência que eu tenho da questão do casamento, porque às vezes até quando a gente vai rodar clipe, vai fazer um tipo de gravação, normalmente as produtoras, cara, os caras repetem umas 3, 5 vezes um clipe só, né? E às vezes quando a gente vai rodar, cara, a gente roda 1 ou 2 vezes no máximo. Então os caras falam, cara, por que vocês conseguem? A gente da área do social, do casamento, não tem margem para erro, entendeu? Então tá acontecendo o casamento, tá acontecendo ali, tem aquilo... Momento único, né? Momento único. E, volta, né? Imagina, você vai... Pode casar com outra, mas aquele é único, né? E lá não volta.
pastor vai falar assim, pode beijar aí a sua noiva, cara, aquele momento único eu pedi pra É voltar. muita responsabilidade. É muito... Porque pra você é mais um, né? Mas pra noiva, talvez é o Sim. momento da vida dela. Sim, sim. E É muito, muita é responsabilidade. muito sonho envolvido, né? Então a gente É, pega é. essa experiência, eu falei, cara, a gente vamos bolar algo diferenciado. Então a ideia da Take 7 veio para sanar essa necessidade dos clientes em criar conteúdo, em estar cada vez mais aí no mercado digital com um bom material. Perfeito. Eu tô super na expectativa aqui, Rafa, que a gente tem conversado bastante, eu e o Luca aí, né? A gente ser parceiro, mas eu também tenho esse perfil de negócio, né? E tô quase com vontade de pular de lá hoje, porque normalmente eu te ajudo na entrevista, hoje eu vou ouvir, cara. Quero ouvir, o Thiagão tá aqui, já ouve, já aplica também. Não, tá Nós tranquilo. dois é curioso para isso, né, Marcelo? Vamos nessa. Então, assim, muito legal. Então, ele criou o estúdio do podcast para ele ter uma... eu não sei se ele chegou a falar explicitamente isso aqui, mas o principal objetivo dele também era encher a agenda em dias de semana. Sim. Porque o principal... os dias que ele mais trabalha, ele e a família dele, é no final de semana. Que é comum pra quem trabalha com evento, né? Sim, sim. E é papel do gestor de tráfego. O Lucas, ele é meu amigo, então eu já dou essa consultoria gratuita para ele, mas é papel do empresário também orientar da seguinte maneira. Ele tá com o estúdio de podcast, esse projeto vai crescer, a gente vai ajudar ele a fazer esse projeto crescer, vai crescer a equipe, vai crescer tudo mais. Só que o que nasceu lá atrás do Lucas fazendo fotografia para casamento, isso não vai deixar de existir. Por quê? Ele já tem profissionais preparados, ele já vem preparando uma série de profissionais no mercado. E assim, eu sei que ele faz isso com excelência, de ensinar, né? Da mesma maneira que o Candinho lá atrás deu a oportunidade para ele e ensinou ele todo o processo de fotografia, ele faz com profissionais da cidade. Então, assim, você não pode de maneira alguma querer abrir mão dos casamentos, das festas, porque isso é a base de tudo, sabe? E a gente vai fazer esse projeto crescer e aquele lá você vai trabalhar como um empresário, você vai gerenciar o negócio, não necessariamente você vai precisar estar lá todo final de semana, que eu sei o quanto que é cansativo. Então, basicamente, uma coisa importante, né? Vocês que estão acompanhando os episódios, vocês podem falar assim, é mais um episódio de negócio local. No segundo episódio, a gente entrevistou donos de restaurante. Então, toda vez que vocês verem o Rafael desenhar uma estratégia de negócio local, vocês não podem esperar que eu chegue aqui e faça uma estratégia totalmente nova, porque daí eu estou inventando coisa. Porque eu tenho que rodar aquilo que funciona. Então, assim, vocês vão ver que as campanhas são semelhantes. Eu estou acrescentando uma campanha extra aqui que eu ainda não tinha colocado para esse objetivo, mas a estratégia ela tem que ter coerência com aquela que eu expliquei lá no restaurante. Senão o gestor está enrolando vocês, tá? Então, assim, basicamente, quem me conhece sabe, seja para negócio local ou seja para comércio eletrônico, e-commerce, eu sempre gosto de reservar de 20% a 30% do orçamento para a brand. Uma coisa que é importante, Marcelo, no seu caso, o estúdio de podcast também é novo. Mas o grupo da Comunicarte, daqui a pouco a gente vai falar dos patrocinadores, dos nossos parceiros, a Comunicarte ela existe há mais tempo. Então, assim, o branding da Comunicarte já está bem mais conceituado do que a Take 7. Então, a única coisa que mudaria para o estúdio de podcast da Comunicarte seria essa disposição da porcentagem que eu vou gastar em cada campanha. Porque no caso de vocês, eu não precisaria trabalhar tanto o brand quanto eu vou precisar no caso deles. Eu sempre explico também que toda empresa, a gente precisa entender a maturação do digital de vocês. Cara, eu sei que no digital você é desenrolado. Então, o que precisar fazer, o que eu pedir para ele de criativo, ele vai fazer. Sim. Ele vai fazer. Só que a empresa Take 7 não existe no digital ainda. Acabou de iniciar. No conjunto de feed lá não tem nem 12 publicações ainda. Então, assim, a fase de maturação do digital deles
é muito menor do que a da Comunicarte. Então eu preciso reservar uma parte maior do orçamento para essas campanhas de brand e de crescimento de marca. Mas a gente não pode deixar de esquecer de fazer a oferta para encher a agenda. Então, dito isso, o que eu fiz aqui? Vou mostrar ali para a nossa audiência. Aí a gente já coloca aí essa imagem, mas eu vou explicando aqui e depois, se você quiser ver esse funil aqui, eu sempre estou deixando na descrição do vídeo os links com as minhas redes sociais. Pode me pedir lá, entra no nosso grupo do Telegram, que eu sempre disponibilizo esse material para vocês lá. Então, basicamente, dentro do funil estratégico de campanha, eu já expliquei anteriormente a diferença de funil de campanha para o funil AIDA. Eu já aprendi. Eu vou colocar um destaque aqui acima, se você quiser ver essa parte do vídeo. Então, basicamente, o que acontece? No funil estratégico de campanha, para o brand, eu preciso ter campanha só para o brand. Um erro comum que eu vejo as pessoas cometendo. A pessoa vai fazer uma campanha de ganho de seguidores. Aí eu vou analisar o público que ela está usando. Ela escolhe o público lá de interesse, só que não faz a exclusão de quem já segue. Por que isso é um erro? Porque a campanha é para ganho de seguidores. Se eu anunciar para quem já segue, rasgando dinheiro. Sim. Tá gastando dinheiro de forma desnecessária. Então é necessário, para fazer a campanha de ganho de seguidores com exclusão, o gestor de tráfego ele tem que ter um conhecimento um pouco mais amplo, porque ele tem que criar o público pelo gerenciador de anúncios, né, pelo gerenciador de negócio, pela BM, e a campanha de ganho de seguidores é feita pela página. Só que esse público só vai ficar disponível da maneira correta com a exclusão dos seguidores se ele fizer da maneira correta no gerenciador de anúncios. Então, assim, não é qualquer gestor de tráfego que sabe fazer essa campanha do jeito certo. Ah, Rafael, eu não sei criar essa campanha do jeito certo. Você pode me ensinar? Cara, vai lá no meu Instagram, me manda um direct que eu ajudo você a criar essa campanha. Então, o que eu fiz? Eu tenho 2 campanhas que vão alimentar esse funil estratégico que tem como principal objetivo fazer o brand da marca. Que é uma campanha de engajamento, que eu vou pegar 15% do orçamento disponível em campanha para essa campanha de engajamento. Os outros 15% eu vou usar para a campanha de ganho de seguidores. Se você assistiu o podcast que eu fiz para restaurantes, eu peguei 10% do orçamento para video view, não era nem engajamento, e 10% para seguidores. Por que no caso deles eu usei 20% para brand e agora eu estou usando por causa da maturação no digital que eu expliquei anteriormente? O restaurante, o Casa Floresta, ele já tem um brand mais conceituado, já tem um número de seguidores grande. Então, assim, no caso deles eu consigo trabalhar com 20% para isso e 80% para encher a agenda. No caso do Lucas, a gente vai começar com 30% para a brand. Aí essa campanha de seguidores e essa campanha de engajamento, eu coloquei aqui, campanhas de brand. Qual o tipo de criativo que eu vou usar? Eu tô decidindo já o criativo aqui, né? Já tô fugindo da gestão de tráfego, já tô indo também para a parte de social media. Qual o tipo de criativo? Criativo de vídeos. Por que, Rafael, que você tá usando criativo de vídeos? Eu já expliquei anteriormente também. A plataforma, o Instagram, ele já tá a passos largos, há bastante tempo, ele tá valorizando o conteúdo de vídeo em relação aos criativos de imagem. Então a gente precisa seguir a tendência da plataforma. E aqui, Rafa, tem uma conexão maior ainda, que é um lugar que oferece produto de vídeo. Então, além de todos os referenciais do que a rede social pede hoje, tem de uma forma mais original e impossível do que mostrar o que você faz. Exato, exato. E aqui eu vou fazer uma coisa bacana, ó. Vocês vão assistir esse vídeo, a gente tá fazendo esse episódio de podcast gravado. Mas assim que terminar o podcast, eu vou anunciar nos meus stories que eu vou gravar um criativo de oferta para o Luca, como cliente. Então, o Rafael, do Rafa Cash, eu vou gravar um criativo que eu vou usar na campanha aqui de oferta, tá? Eu já vou falar da campanha de oferta. Então, a hora que terminar, a gente improvisa aqui. Então, a gente vai usar criativos de vídeo, tanto para campanha de engajamento, quanto para campanha de ganho de seguidores. Aí aqui eu vou usar uma técnica que dá bastante certo e pouca gente sabe usar. Quais vídeos eu vou usar na campanha de engajamento? Eu vou usar os mesmos vídeos que eu vou estar usando na campanha de ganho de seguidores. Por quê? Para enriquecer essa publicação. Enriquecer ela com curtida, comentário e compartilhamento.
Então, eu deixando essa publicação Perfeito. enriquecida em engajamento, curtida e comentários, eu tenho uma chance muito maior de conseguir gerar seguidores, tá? Então, essa campanha de engajamento, eu vou usar o mesmo criativo que eu usei nos seguidores. Ah, Rafael, você vai usar mais algum criativo? Vou. Vou pegar também os criativos que eu estou usando na campanha de oferta. Por quê? Porque eu quero deixar também os criativos de oferta enriquecidos com comentário, compartilhamento, porque gera uma credibilidade pro anúncio. Quando o anúncio, você cai no anúncio e você vê que o anúncio tem... Já aconteceu comigo para um e-commerce de loja infantil. Eu fiz isso aqui e eu criei a campanha de engajamento para um vídeo. O botão do vídeo era comprar agora. O vídeo ficou com 330 comentários e quase 400 compartilhamentos. Viralizou o criativo. E começa a vender igual água, porque daí tá vendo que todo mundo escreve lá, eu quero. Viralizou, acabou, né? Sim. Então, é importante a gente enriquecer a publicação. Eu só faço isso quando o cliente tem orçamento ou quando ele tá numa fase que ele não tem muito engajamento ainda, sabe? Sim. Então, em vez de rodar a campanha de video view aqui, eu rodo a de engajamento e deixo rico os criativos tanto para o ganho de seguidores quanto para os criativos de oferta que eu vou fazer. Então, 15% para a campanha de engajamento, 15% para a campanha de seguidores. Nos seguidores, a gente vai usar os criativos de vídeo. Aqueles criativos de reels, animadinho, mostrando todos os serviços, Sim. sem querer vender. É um vídeo para dar um gostinho e essas duas campanhas eu vou rodar. Não vou rodar para qualquer pessoa, não. Eu vou rodar ela para empresários, pessoas que podem querer clientes alugar. e potenciais, né? Eu não vou rodar ela para público Rafa, aberto. mas assim, até uma pergunta, né? Tanto da Take7 como a Comunicarte são falando do Instagram, né? A questão deles serem mais consolidados. Seria uma estratégia diferente também no Google? Ou Então, no Google... pelo fato de, por exemplo, eles já têm uma estrutura já consolidada, principalmente Instagram, né? Seria alguma coisa diferente? Sim, sim, teria uma diferença. Se eu estivesse fazendo esse podcast aqui para preencher o estúdio da Comunicarte, além disso aqui, tudo que eu estou explicando agora, desse funil, eu acrescentaria campanha de rede de pesquisa para o Google Ads. Então, eu vou dar um testemunho aqui. O Thiago tá aqui para confirmar que é de verdade, né? Uhum. Quando a gente fez o estúdio lá, a gente soltou um vídeo que ficou muito bacana, né? Ficou um vídeo bem produzido. Uhum. E eu tinha pedido pra Laura, não sei nem se chegou pro Thiago, a Laura que trabalha com a gente, pra colocar lá R$200 de divulgação nesse vídeo. Não sei se rodou essa campanha ou não. Mas eu lembro que foi 2 da tarde. 4 da tarde eu liguei e pedi pra suspender a campanha. Porque... Mas assim, aí que vem a importância, eu acho que do conjunto da obra, né? Que às vezes a gente fica muito preocupado com o tráfego, e obviamente que a estratégia é fundamental, mas quando você consegue desenvolver um criativo que a pessoa fala, putz, É diferente, que né? da hora esse estúdio, cara, que legal, e que encanta, a gente se reuniu, eu lembro que a gente se reuniu à noite, mais de 10 da noite, e falou, meu, o que a gente vai fazer? De tanta gente que ligou, Bacana. querendo fazer e tal, e eu senti assim, que não deu nem tempo de entrar na questão da estratégia. E aí, Rafa, você fala isso muito. Não sei se a gente falou aqui no podcast, né? Mas pra mim você fala muito da questão do criativo que você trabalha pra colocar nesse funil aí. Que material que você produz pra entrar nesse funil. Porque esse foi um testemunho, assim, foi muito forte, assim, cara, né? De procura e tal. Eu falei, não vamos, entre aspas, gastar dinheiro com isso, porque não precisa, no orgânico ali, rolou. Já rolou. E aí eu já sei a resposta, mas eu vou te perguntar pra ajudar o pessoal, que é o seguinte... E aí o Luca vai me confirmar aqui. Você desembolsa uma bela grana pra montar o negócio. Uhum. Então, Sim. trabalhando o máximo da empatia aqui, vamos imaginar que a gente tá falando pra gente que acabou de inaugurar o estúdio e que o bolso tá apertado. Uhum. Quanto que eu tenho que pôr no mínimo pra rodar esse... Vamos traduzir esses 15... Eu já sei a resposta, tá? Mas eu vou perguntar. Não, perfeito. O que seria esse 100% aceitável, Rafa? Pensando na pessoa que ou desembolsou o que tinha ou tá cheio de parcela pra pagar o que ela montou. Sim, sim. Eu vou responder essa pergunta do Tem que Marcelo. começar a vender, né? Porque às vezes precisa começar a vender pra pagar até a prestação que ela fez de equipamento, de toda a Sim, estrutura sim, de sim. acústica e tudo mais. Eu vou responder essa pergunta que o Marcelo falou e vou dar mais uma dica aí principalmente para empresários. Mas se você é gestor de tráfego, está assistindo esse vídeo, você pode dar essa dica também para os empresários. O que acontece? Eu vou fazer reunião com o empresário que está interessado em fazer esse funil estratégico aqui comigo.
Eu chego pra ele e falo, quanto que você tá... Só que assim, quando eu vou fazer a reunião, eu já tenho muita credibilidade. Então o cara já viu meu Instagram, já viu conteúdo pra caramba. Então o cara já chega pra fazer a reunião comigo e eu explico pra ele da melhor maneira possível. Quando eu chego pra ele e falo, quanto que você tem disponível pra gente começar a rodar essa estrutura de campanha? Em 100% dos casos, o cliente devolve a pergunta pra mim. Ele fala, quanto que você acha que eu tenho que rodar? Então, eu tenho um valor mínimo que eu consigo desenhar esse funil estratégico e começar a gerar resultado para o Luca e para a Comunicarte. No caso do Luca, o valor seria diferente do da Comunicarte. Por quê? Porque no do Luca eu começaria trabalhando apenas o Facebook Ads. Por quê? Eles ainda não têm nem página. Ainda não tem uma página de captura para eu jogar esses leads do Google. Sim. E no Google eu recomendo que você tenha uma página ali com SEO bem trabalhado e tudo mais. Então, no caso da Comunicarte, a Comunicarte já tem a página deles. Se a gente fizer lá alocação do podcast ou podcast para uma outra página falando só do podcast, a gente já conseguiria trabalhar, fazer o cadastro das tags, taguear tudo e fazer uma campanha extremamente assertiva. Assertiva como? Cara, o cara é de Taubaté, São José. O cara digitou lá no Google. Estúdio de podcast. Vai aparecer o estúdio da Comunicarte. Certamente, em 95% das vezes no topo e acima de 90% das vezes na primeira posição. Certamente, se for um gestor de tráfego que sabe fazer o processo completo. Desse episódio aqui, quanto que seria o valor de investimento mínimo? R$ 750 para cada plataforma. R$ 1.500, então. Seria R$ 1.500 para Comunicarte e R$ 750 para o Luca. Porque no Luca eu rodaria apenas o Facebook Ads. Cara, rodei essa estrutura aqui. Qual que é o principal objetivo? Cara, se eu estou colocando 30% do orçamento em campanha de engajamento, seguidores e 70% de oferta, no final de 30 dias, é uma missão do gestor de tráfego mostrar para você o quanto que você cresceu de engajamento, o quanto que você cresceu de gestor de tráfego, de seguidores de gestor de tráfego. E o quanto de oportunidades de venda eu gerei para você. Sim. Que são a campanha de oferta que geralmente eu faço de mensagem. É tudo dentro de uma estratégia, né? Assim, não, acho que é legal você ter falado isso. Eu perguntei de propósito. Porque não é papo de vendedor, assim, quando você fala que cada caso é um caso. A gente tá falando de um mesmo produto, né? Que é um estúdio, podcast, de duas empresas diferentes. A estratégia é completamente diferente. Completamente Você diferente. falou do dobro do valor. Você falou de diferença de criativo, você falou de percentual de campanha de brand completamente diferente. Uhum. Então, acho que quando a pessoa fala, me manda um orçamento aí. Não, mas deixa eu... A gente falou isso acho que no segundo ou terceiro episódio, né? Sim. Deixa eu te conhecer primeiro, deixa eu te ouvir primeiro. Sim. Porque pra gente é muito mais cômodo. Cara, roda a tabelinha aí. Roda minha tabelinha pronta aqui, né? Aí, se fechar lindo, é mais uma que faturou. E não é bem assim, né? Cada dia mais eu tenho essa convicção de que não é bem assim. Não é bem assim. E é legal esclarecer. Porque as pessoas também, acho que tem que ser algo consistente também, né? Até para as pessoas que vêm pro podcast, eu falo, cara, pra gente gerar o seu conteúdo, o que você quer? Aí a pessoa, cara, eu quero conteúdo pro Instagram ou alguma coisa pro YouTube para monetizar. Eu falei, cara, no mínimo a gente tem que fazer um trabalho de 3 meses, você fazer um episódio por semana. Isso pra gente, sendo sincero pro cliente. Falei, cara, porque você fazer você achar que esse vídeo vai estourar em dificilmente isso vai conseguir. É ilusão, né? E uma outra coisa que é importante, né? A gente tá gravando esse episódio aqui bem na época da Black Friday. Ele vai pro ar bem no final do mês. Então ainda vai ficar atual. Só que o que acontece? O empresário ele precisa ter o seguinte entendimento. Então isso que serve para os empresários e também para os gestores de tráfego, que vocês precisam aumentar o nível de consciência das pessoas que vocês estão trabalhando. Então o empresário ele chega para mim e fala, Rafael, cara, eu tenho uma empresa aqui que fatura 50 mil por mês. Eu quero faturar 100. Aí eu falo, beleza. Você está faturando quanto? Tô faturando 50. Quanto que você está investindo em anúncio? Eu tô dando um exemplo, tá? Tô investindo 10. 10 mil em anúncio. Legal. Então, você está tendo aí aproximadamente um retorno sobre investimento de 5, né? Então, para cada real investido em anúncio, está voltando R$5 em vendas para você. É isso. Beleza.
Aí eu chego para ele e falo, então, eu vou ter que fazer um processo aqui, um planejamento estratégico de 12 meses com você, e eu vou ter que escalonar o valor que você está investindo para chegar nesse faturamento que você... Daí o cara, às vezes, pira e fala, não, mas eu quero vender 100 mil, investir nos mesmos 5. Então, assim, cara, hoje em dia... Também quero. Hoje em dia, não existe milagre mais no tráfego pago. 2016, 17, 18, acontecia direto. Você colocar 10 mil reais e voltar 300 mil. Você colocava 10 mil reais e voltava $500 mil. Hoje em dia não acontece mais. E eu sempre explico isso. Por que hoje em dia não acontece mais? Principalmente depois da pandemia. Que todo mundo teve que vir para o digital, as empresas elas vão se atualizando. Então, hoje em dia, em 2016, as pessoas ficavam, acredito que uns 30% do tempo livre na televisão. Sim. E 70% no celular. Hoje em dia, a pessoa deve passar 95%. Fora isso, tem inteligência artificial, tem algoritmo, tudo Mudou. aprimorado, né? Tudo aprimorado. Então, assim... Tem que ter essa parte do investimento, né? O empresário, se ele quer ter um faturamento alto, ele vai precisar entender a gestão de tráfego com um profissional qualificado, isso é importante de falar, de maneira séria também. Então, assim, a gente vai começar aqui com R$750. Começamos com R$750, consegui, tô dando um exemplo, tá? Consegui gerar pro Luca 80 oportunidades de venda e dessas 80 ele conseguiu converter em 8 contratos. Fez ali o seu faturamento. O mês que vem, o que seria o ideal? Aumentar o investimento. Ou vai chegar uma hora que essa campanha, essa estratégia que eu vou fazer, vai encher a agenda do estúdio dele. Aí, mais uma coisa, papel do gestor de tráfego, conversar com o empresário. Você tem a capacidade de amplificar seu estúdio? Vamos criar um estúdio 2? Eu tenho. Não tenho. Ou, cara, encheu a agenda. Vamos trabalhar o brand, vamos fazer um canal no YouTube, vamos, entendeu? E continua investindo em tráfego. Até valorizar a sua hora do estúdio, né? Sim. Aumentar, né? Aumentar o ticket médio. Então, assim, é fundamental que o gestor de tráfego ele participe de todo esse processo de decisão. E as empresas que eu trabalho, eu sempre me coloco à disposição para ajudá-los em toda essa parte estratégica. Então, assim, nesse momento de Black, eu tô sendo extremamente requisitado para fazer o planejamento diariamente, porque sou engenheiro, tenho pensamento muito analítico. Então, diariamente, eu mostro a situação e a previsibilidade de faturamento para o final do mês. E aconteceu, inclusive hoje, tem um cliente que eu cheguei e falei, cara, ele falou, eu quero bater 250k de faturamento na Black. Eu falei, cara, com o investimento que a gente tá tendo, você vai bater 150k. E para bater 200k, eu falei, você vai ter que colocar mais isso aqui de dinheiro. Ele, beleza, pode fazer o Pix aí da plataforma que eu vou pagar. Mas por quê? Tudo baseado em métrica, não é baseado na... Já tem um funil dele já bem... Já tem um funil bem estruturado. Então, voltando aqui para nossa campanha, Marcelo. Então, 15% para a campanha de engajamento, já expliquei sobre ela. 15% para a campanha de seguidores. E 70% para a campanha de oferta, que a gente vai fazer ou para o WhatsApp ou para o direct. Isso eu decido depois com o empresário. Campanhas de brand, vamos usar criativos de vídeo. Campanhas de oferta, que é essa campanha de mensagem. A gente vai usar criativos de vídeo e também criativos de carrossel. Porque geralmente gera também bastante mensagem. No caso desse episódio e também da Comunicarte, facilita muito a vida, porque eles já têm uma equipe para preparar esses criativos. Então, se você está assistindo e não tem uma equipe, olha, eu tenho uma situação aqui que eu consigo alocar meu espaço, mas eu não tenho ninguém para fazer meu criativo. Procura na sua região aí uma empresa especializada. Existem muitos profissionais qualificados no mercado que vão conseguir fazer isso aqui para você. E no caso da Comunicarte, acrescentaria também a campanha de rede de pesquisa, que eu colocaria pelo menos aí mais uns R$750. E no caso da Comunicarte, também entraria brand, eu conversaria com eles para criar um canal no YouTube. E para a gente também trabalhar o brand do canal do YouTube para começar a construir essa marca. O segredo da coisa é uma palavra que ela estava na moda, hoje em dia não tem tanta gente falando, mas é o Omnichannel.
você precisa estar em todos os canais. Eu sempre falo também, né, Marcelo, que a gente tem que começar com o que tem. O que a gente tem é isso aqui hoje. É uma empresa com uma fase de maturação inicial. Essa empresa vai crescendo, eu vou chegando pro Luca, agora a gente vai fazer um canal no YouTube, vamos fazer um site, Sim. vamos, entendeu? E eu vou ajudando ele a profissionalizar o negócio. Por quê? É muito importante o gestor de tráfego, depois de um período de tempo, o cliente tem esse sentimento, caramba, que diferença esse camarada fez no meu negócio. Porque ele vai querer continuar com você por muito tempo, e eu sempre falo que é o processo de ganha-ganha. Se a empresa cresce com o seu trabalho, certamente ele vai querer te remunerar de uma maneira justa por tudo que você fez. A estratégia de hoje é essa aqui. O que você achou, Marcelo? Achei uma aula. Sensacional. Mas isso que você fez, interessado. Desculpa estar cortando, mas é dentro até dos workshops que eu fazia com outros fotógrafos, né? Às vezes batia até uns bate-papos, assim, trocava ideia. Aí teve um cara que falou assim, deixa eu olhar um pouco o seu portfólio, suas fotos. Aí ele falou, cara, pô, que bacana, suas fotos e tal. Aí ele me falou assim, sabe qual é a diferença? Ele falou desse jeito, falou assim, cara, é até uma questão de técnica, de olhar, eu gostei muito do seu olhar e posso até dizer que tem até fotos mais bonitas que a minha. Falei, pô, bacana, né? Obrigado. Ele falou assim, a diferença de nós dois hoje, cara, é que ele falou assim, não que isso esteja certo, tá? É a estratégia que ele falou assim, cara, eu parei um pouco de se preocupar com as minhas fotos e fui totalmente no meu marketing. Por isso que você tá aqui hoje. Tem dúvida. Eu acho que as duas coisas, né? Véio, continuar com o bom trabalho, mas sem estratégia de marketing hoje, eu acho que é quase impossível sobreviver, né? No digital. Achar que organicamente você vai ter resultados. É uma grande ilusão, a né? técnica da fotografia eu já tenho domínio. Agora eu vou atrás da estratégia do marketing. Por isso que você tá aqui hoje, né? Não, mas foi mais uma aula, Rafa. Foi mais uma aula. Sempre acontece isso, viu, gente? Eu tenho uma conexão especial com Deus e geralmente ele entrega algo num determinado momento e eu venho com uma ideia muito massa. Acabei de tê-la aqui. Ele é profissional de fotografia também. Então, o que você vai fazer, Lu? Você vai tirar uma foto profissional de todos os podcasts. Ele já tá com uma agenda aqui com alguns clientes. Então, você vai tirar uma foto profissional com todos os podcasts, coloca o fundo ali de todos e tal, não sei o que lá. Beleza. No carrossel de criativo, que eu falei aqui, o carrossel de oferta, o que você vai fazer? Você vai colocar essas fotos. E o último criativo, você vai fazer a chamada para ação. Tipo, só falta a sua empresa. Nos chame agora, alguma coisa assim. Muito legal. E você vem com o CTA, com a chamada para ação. Tá esperando o quê? Alguma brincadeirinha assim. Geralmente eu falo para colocar alguma coisa que gere um engajamento também, porque da publicação dá uma viralizada. Sim. E esse criativo você consegue publicar também no seu Instagram. Muito legal. Muito bom. Que aula, né, Marcelo? Que aula. Obrigado, Rafa. Falar dos patrocinadores? Vamos falar dos nossos patrocinadores. Eu vou começar pelo Take 7. Claro. O estúdio que a gente está conversando aqui, batendo esse papo. Então, se você quer fazer o seu podcast, se você é de Taubaté e região aqui, pode entrar em contato. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link dos nossos patrocinadores. E como ele é um convidado especial também, eu vou deixar o link do convidado, do nicho. E se você está pensando em casar... E se você está pensando em casar, né? família de Luca. Estamos aí para fotografar a todos os momentos. Eu já vou emendar no segundo, porque não pode o Marcelo falar da própria empresa. Então, o segundo patrocinador, parceiraço do nosso projeto, a Comunicarte, Grupo Comunicarte, ele já falou que eu posso falar da maneira que eu achar melhor. Grupo Comunicarte também é uma empresa extremamente capacitada em tudo para o meio do marketing digital. Então, se você estiver precisando de social media, a parte de comunicação, assessoria de imprensa, gestão de tráfego, então, eles têm todos os braços aí do marketing digital para apoiá-los, e também tem o estúdio de podcast que a gente falou aqui, que é o estúdio do podcast que fica na cidade de São José. Então, os caras são referência, hein? Os caras são bons, hein? São referência. Marcelo, parceiraço, Michele Sampaio. E o terceiro, a Agência Percos. Eu vou deixar para ele falar, senão eu vou falar de todos os patrocinadores. Agência Percos. Acho que assim, Rafa, a gente bateu um papo no Instagram, aí vale pra gente, vale pra Percos. O Thiago tá aqui também. A gente trabalha muito com parceria.
E não é Sim. parceria papo furado, assim, sabe? Ah, vamos ser parceiros, só eu ganho, só você ganha. Eu acho que é uma característica das coisas darem certo, passa pela parceria. De verdade. E pra mim, o que é parceria de verdade? É aquela sensação de estar justo, né? Quando os dois lados têm a sensação que tá justo, existe uma parceria. Sim. Quando as pessoas não têm a sensação que está justo, não é parceria, aí vira um outro tipo de negócio, né? Então, acho que pela Percos, né, por todos nós aqui, é esse sentimento de ter o prazer de vir, de achar que tá valendo a pena, de crescer e especialmente de aprender também. Perfeito. Aprender é sempre bom. Perfeito. E assim, uma dica, né? A gente eu tô falando do estúdio do Lucas. Aqui em Taubaté, falei do estúdio e de todos os serviços que a Comunicarte pode oferecer. A gente está na região aqui do Vale do Paraíba. É importante você que vai contratar uma empresa próxima de você. Porque é importante você manter esse contato. A agência Percos fica lá em Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados. Então, se você é do Mato Grosso do Sul e região, vocês podem entrar em contato também com a agência Percos, que também tem todos esses braços aí do marketing digital. É importante as empresas de marketing digital, elas podem atender o país inteiro, mas é importante você buscar uma empresa da sua região, porque com certeza absoluta ela vai conseguir ajudar você da melhor maneira possível. Então, assim, obrigado, dois amiguíssimos. Tamo junto. No papo de mais um hoje. aprendizado. Não. Valeu. Parabéns. Então, vou finalizar aqui para você aí. Eu sempre esqueço e deixo pro final. Para você que gostou desse vídeo, ele fez sentido para você, contribuiu para o seu conhecimento, já desce o dedão no like, já se inscreve aí no canal, aciona o sininho para você receber todas as notificações. Então é isso. Semanalmente vocês vão receber um conteúdo especial a respeito de anúncios online com o empresário aqui da nossa região. Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo.